mas ele acabou encontrando. E a repressão foi realmente muito violenta. O jornal New York Times, na época, falou em alguma coisa entre 400 e 800 mortos. Olá, amigos, tudo bem? Passando aqui para mais uma edição do Avesso da História. Tava com saudade, né? O Avesso da História, a galera curte muito. É um quadro no qual a gente fala sobre coisas que não aparecem nos livros de história ou quase não aparecem nos livros de história. Não é novidade para ninguém que os sucessivos governos chineses eles têm um histórico de muita repressão, muita violência. São governos autoritários que empregam os mais diversos meios para manter o controle político daquele país que possui mais de 1 bilhão de habitantes. Utiliza-se a censura, prisões e, não raro, a lei marcial. E até mesmo, em alguns casos, execuções. Isso não é novidade para ninguém. E também não é novidade para ninguém que o povo chinês, não raro, também reage a essa repressão, a esse autoritarismo do governo. O povo chinês é muito valente e muitas vezes vai às ruas para protestar e exigir liberdade política naquele país. Muito bem, um dos episódios mais marcantes nessa história de manifestações do povo chinês, pedindo, reivindicando liberdade, democracia, foi, sem dúvida, a manifestação da Praça da Paz Celestial, que aconteceu em 1989. 1989 foi um ano muito marcante em termos políticos internacionais. E na China não foi diferente. Nos dias 3, 4 e 5 de junho de 1989, o povo chinês, em massa, compareceu à chamada Praça da Paz Celestial. A convocação contava com um número imenso de estudantes. Sem dúvida, a maioria era formada por estudantes que corajosamente ocupou aquela praça que é um símbolo da China, é um ponto turístico importante da China. O que eles reivindicavam? Reivindicavam liberdade, democracia, menos repressão, fim da censura, fim da corrupção, fim da repressão política, resumidamente. Isso ocorreu durante o governo do Deng Xiaoping, que foi um governo até bastante longo. E quais foram os resultados dessas manifestações que duraram pelo menos uns 3 dias lá na Praça da Paz Celestial? Claro que houve a repressão do governo. O governo chinês, o Deng Xiaoping, ele teve até dificuldades para conseguir algum general que estivesse disposto a usar um braço forte, a mão pesada, ou seja, reprimir e evacuar a Praça da Paz Celestial, custasse o que custasse. Conta-se que, em meio àqueles milhares de manifestantes, inclusive, haviam filhos de generais, filhos de militares. Daí a dificuldade em encontrar algum general que tivesse determinação para usar a violência para desocupar, evacuar a Praça da Paz Celestial. Mas ele acabou encontrando. E a repressão foi realmente muito violenta. O jornal New York Times, na época, falou em alguma coisa entre 400 e 800 mortos. A Cruz Vermelha chinesa falou em alguma coisa em torno de 10 mil. É uma diferença aí muito grande. Isso sem contar o grande número de feridos. A televisão, na medida do possível, transmitiu esse verdadeiro massacre praticado aí pelas forças de repressão da China. Agora, teve uma cena, e esse é o tema aqui do nosso Avesso da História, uma cena que marcou muito nessa manifestação de estudantes na Praça da Paz Celestial. Foi aquela cena em que um jovem, ele enfrenta um tanque, ele se posiciona na frente de um tanque que vai invadindo a praça e ele fica impedindo a passagem daquele tanque, se movimentando para um lado, para o outro. Na medida que o tanque ia para a direita, ele também ia para a esquerda, ele também ia. O resultado daquilo ali, a gente não ficou sabendo na época. E
O tempo passou, né, e as pessoas ficavam se perguntando que fim levou o homem do tanque, né, como ele acabou ficando conhecido. Na época, o jornal Sunday Express, um jornal inglês, disse ter identificado esse estudante. Ele chamaria-se Wang Weilin, teria 19 anos e, segundo esse jornal, ele teria, posteriormente a esse evento, ele teria se refugiado em Taiwan e ali ele teria ficado estudando arqueologia e trabalhando com arqueologia. A segunda versão seria da agência Associated Press, né? Segundo essa agência, possivelmente aquele manifestante ele teria sido preso e posteriormente executado. Bom, o fato é que nenhuma das duas versões foi até hoje confirmada. Tá? Os órgãos internacionais de defesa dos direitos humanos jamais conseguiram localizar, né, esse jovem, confirmar o destino que ele teve. Então, a história do homem do tanque, ou do rebelde do tanque da Praça da Paz Celestial, continua até hoje um grande mistério. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, deixa aí o seu comentário, compartilhe, não deixe de se inscrever, ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui na Polis. Toda semana tem um vídeo novo na quarta-feira, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço Polis para vocês e até o nosso próximo Avesso da História.